Olá, começaremos agora a apresentação do trabalho correspondente à matéria Atividade Integradora Comum, Introdução à Pesquisa. Este trabalho está sob a tutoria de Nildea Goulart e os componentes são Adonis Nunes, Gabriel Marques, Miliane Guimarães, Márcio Cerqueira e Laiane Carvalho. O tema proposto para a apresentação foi a biomecânica, e dentro da biomecânica existem os seus posicionamentos, o aparelho locomotor, os ossos, ligamentos, os músculos e as articulações. Eu, Adonis Nunes, começarei falando sobre os posicionamentos na biomecânica. Dentro desses posicionamentos existem a cinemetria, dinamometria, eletromiografia e a antropometria. A cinemetria é uma metodologia biomecânica que analisa movimentos e espaços através de imagens. Já a dinamometria avalia a força física e muscular do indivíduo. O teste é realizado com um dinamômetro e serve para medir os desequilíbrios e as fraquezas musculares. A eletromiografia é um exame que avalia a função muscular. Ela vai diagnosticar problemas nervosos e musculares. É um procedimento simples e indolor. A antropometria é a ciência que estuda as dimensões e o peso do corpo. Ela demonstra o aspecto físico e a performance do corpo humano. Enfim, essas foram as ciências aplicadas no posicionamento dentro da biomecânica. Agora ficaremos com a apresentação dos outros componentes do grupo. Olá, eu me chamo Laiane Carvalho e vou falar um pouquinho sobre o aparelho locomotor. O aparelho locomotor é dividido em 4 partes: ossos, músculos, tendões e articulações. Os ossos apresentam funções importantes como sustentar e proteger os órgãos. Além disso, eles produzem células sanguíneas através da medula óssea. Nos primeiros meses de vida, os seres humanos apresentam uma quantidade de 270 ossos. Com o passar do tempo, eles vão se fundindo. Na fase adulta, nós chegamos a um total de 206 ossos. Esses ossos são classificados de acordo com a localização e o formato. Há pouca diferença entre o esqueleto masculino e o esqueleto humano feminino, tendo em vista que o esqueleto humano feminino é preparado para a gestação e o nascimento de um bebê. Os ossos servem como uma base para o aparelho locomotor. É neles que estão fixados os músculos, os tendões e as articulações. Boa tarde a todos. Iremos agora aprender sobre ligamentos voltados para a biomecânica. E quando falamos sobre ligamentos, primeiro, qual a sua função, né? A função do ligamento é conectar os ossos, limitar a sua amplitude e estabilizar a articulação. Então, quando a gente fala de ligamento, eu diria que ele é basicamente um protetor da articulação. A melhor forma de resumir o ligamento é isso, ele é um protetor das nossas articulações. E quando falando de ligamento, temos muitos ligamentos do nosso corpo. Não dá para falar todos, então eu vou resumir aqui nas principais partes do corpo os principais ligamentos. Começando pelo tornozelo, a gente tem o talofibular e o calcâneo fibular. Eles são responsáveis por movimentos como corrida e salto, né? Então, esses são ligamentos do tornozelo, responsáveis principalmente, né, por esses movimentos de impulso, né? Quando a gente está fazendo, por exemplo, corrida ou um salto. Passando para o joelho, a gente tem o LCA e o LCP, ligamento cruzado anterior e posterior, responsáveis por limitar o movimento da tíbia em relação ao fêmur. Então, quando você está fazendo um agachamento, que você sente que você chegou no seu limite articular, é o ligamento que faz essa função, né? Você sente o fêmur dar aquela puxada, aquela travada, você fala, é o meu limite. É simplesmente o LCA e o LCP cumprindo o seu papel, né, de limitar esse movimento excessivo da tíbia em relação ao fêmur. E no joelho também a gente tem o ligamento colateral. Esse ligamento evita que o nosso joelho vá para os lados durante exercícios como também o agachamento. Falando dos ombros, a gente tem os glenomerais, né, os ligamentos glenomerais.
eles são responsáveis por estabilizar as articulações do ombro, que são as articulações mais móveis do corpo. E a gente tem o coráculo acromial. Esse já é responsável por manter a articulação no lugar, né? Então, o glenomeral estabiliza, o coráculo acromial mantém ela no lugar, evita a luxação. Agora falando do quadril, a gente tem o iliofemoral e o pubofemoral, esses responsáveis por flexão, extensão e abdução do quadril, muito usados em levantamento terra ou stiff, pela estabilização que a gente precisa fazer do quadril durante o exercício. A gente tem na coluna o ligamento longitudinal anterior e posterior, responsável pela flexão e extensão da coluna, muito usados em abdominal, onde a gente flexiona e estende, certo? E esses são os principais ligamentos assim que eu posso citar para vocês, falando de biomecânica, porque são os mais usados em exercícios, né? Como eu dei exemplo de exercício para todos os ligamentos aqui. Então, qual a importância de a gente saber, né, sobre esses ligamentos? Quando a gente vai fazer um exercício, seja na musculação ou não, a gente precisa de postura para preservar esses ligamentos, porque eles são responsáveis pelas nossas articulações. E se a gente lesiona a articulação, aquela parte lesionada vai ficar imobilizada. Você não vai conseguir utilizar ela até que aquela lesão seja curada. Recentemente tive uma dor no ombro, na musculação, e tive que reduzir todas as minhas cargas justamente com medo de uma lesão que me prejudicasse de treinar. E eu já não estava conseguindo fazer alguns exercícios justamente pela sobrecarga que eu pus no meu ligamento, né? E fiquei com dor no coráculo acromial, né? Então, isso mostra, né, na prática como a gente precisa ter cuidado quando a gente está falando de esporte, na relação da postura, porque a postura ela não está ali só para deixar o exercício bonito e enfeitado, ela está ali para proteger o seu corpo, certo? Essa foi nossa explicação sobre ligamentos. Espero que tenha conseguido deixar bem claro tudo o que foi explicado aqui e até a próxima, galera. Olá, boa noite. Eu me chamo Milian Guimarães e vou falar um pouco sobre as articulações. As articulações consistem na área de contato entre dois ossos distintos, mediados por diferentes tipos de tecido conjuntivo. Podem ser do tipo imóveis, semimóveis ou móvel. Em uma articulação móvel, os ossos se mantêm-se no lugar devido aos ligamentos, cordões resistentes constituídos por tecidos conjuntivos e fibrosos. As funções das articulações móveis permitem grandes movimentos, podem ser encontradas, por exemplo, no ombro e no joelho. As imóveis não permitem movimentação e podem ser encontradas formando o crânio. Olá, boa noite. Me chamo Márcio Cerqueira. Concluindo, irei falar sobre a biomecânica dos músculos. É o estudo de como as forças geradas pelos músculos interagem com o sistema esquelético para produzir movimentos. Os músculos esqueléticos são compostos por fibras que se dividem em dois tipos. São elas, fibras de contração rápida, que são ideais para atividades intensas, e fibras de contração lenta, que são mais resistentes à fadiga. São responsáveis pela contração e, quando ativados, puxam os tendões que estão conectados aos ossos, permitindo a realização de movimentos complexos, como correr, saltar e levantar objetos. Diante dessas informações, é possível otimizar o desempenho atlético, melhorar a técnica de reabilitação e desenvolver estratégias para atividades diárias, promovendo o melhor funcionamento do corpo. Em suma, a biomecânica do corpo humano é fundamental para compreender como os músculos, ossos e articulações trabalham em conjunto para gerar movimentos e sustentar a vida cotidiana. Ao integrar conhecimento, fisiologia, engenharia e anatomia, a biomecânica não só enriquece nossas práticas em esporte e reabilitação, mas também é crucial na concepção de ambientes de trabalho saudáveis. Com o avanço contínuo das pesquisas nessa área, temos a oportunidade de aprimorar nossa compreensão do corpo humano, promovendo uma vida mais ativa e saudável para todos nós. E terminamos aqui a nossa apresentação. Espero que tenham gostado. Até mais.